Janeiro bateu o recorde mensal de casos de Covid, com mais de 67 mil diagnósticos positivos. Os registros assustam, mas grande parte dos infectados conseguiu se recuperar em casa e tiveram apenas sintomas leves. Na região, segundo o balanço estadual, cerca de 32% da população está com o ciclo vacinal completo com a dose de reforço. 45% tomaram 2 doses e ainda precisam atualizar a caderneta de imunização. Quase 5% da população recebeu apenas a primeira dose e outros 17,5% não tomaram nenhuma dose. Além dos faltosos, nesse grupo aqui também estão as crianças com até 4 anos de idade e as pessoas que, por algum motivo de saúde, não podem ser vacinadas. São os dois fatores, tanto em relação a essa nova variante, que tem se mostrado que ela tem uma alta taxa de transmissibilidade, mas ela é uma variante, dizemos assim, mais fraca, porque ela não é uma variante que ela ataca os pulmões, ela fica muito mais na via aérea superior, faz muito quadro de infecção de garganta, sinusite. Isso é um incômodo grande para o paciente, mas geralmente não é grave. E também tem a relação da vacina, né? Os pacientes que tomaram a terceira dose, já completaram esse esquema, eles têm, sim, evoluído para doença mais leve. Em Taubaté, de acordo com o secretário de Saúde, em dezembro foram contabilizados menos de 900 casos da doença. E agora, em janeiro, o município somou 6 mil testes positivos. Por conta disso, a Secretaria de Saúde chegou a ampliar os leitos, mas os números ainda são bem menores do que os disponibilizados em 2020 e 2021. Quando você compara o mês de dezembro em Taubaté, nós tivemos próximos a 877 novos casos e o mês de janeiro nós fechamos com mais de 6 mil casos, né? Isso mostra esse aumento do número de pessoas acometidas pela doença. Dentro desse quadro, nós observamos que praticamente 90% deles estão num tratamento domiciliar, né? E com isso você tem, quando comparado, né, com o auge da pandemia lá atrás, né, no ano passado, que Taubaté tinha 140 leitos, entre leitos municipais e leitos conveniados, com ocupação máxima desses leitos. Hoje nós temos um número bem menor de pessoas internadas e que precisam de internação. A maioria dos pacientes hospitalizados é composta por pessoas que não se vacinaram ou estão com a vacinação incompleta, idosos e pessoas com comorbidade. Nós temos pacientes sem registro de vacina, como também temos pacientes com uma dose de vacina, com 2 doses de vacina e até com 3 doses de vacina. Mas são pacientes, a grande maioria deles, são pacientes já com uma idade mais avançada e boa parte deles também acometido por alguma comorbidade, e o que a gente observa, a comorbidade mais frequente são os cardíacos crônicos. Os pacientes realmente têm mudado um pouco o perfil de internação. Eles não precisam tanto tempo de exposição ao oxigênio, o pulmão não está tão comprometido, eles não fazem tanta infecção bacteriana secundária, e com isso a gente conseguiu realmente reduzir o tempo de internação, né? Pacientes que às vezes dificilmente ficavam internados menos de 10 dias, hoje a gente vê que na grande maioria dos casos, 5 dias, 7 dias já conseguimos dar alta. Em Pindamonhangaba, a situação é semelhante em relação ao perfil dos pacientes internados. O aumento no número de casos de Covid também fez com que o município reativasse o hospital de campanha do Cidade Nova. O número de pessoas internadas ainda tem uma faixa etária alta da população com comorbidades, o que a gente cientifica que mesmo com a vacina, essas pessoas ainda são vulneráveis, porém o que a gente observa é que o maior número de internações e de óbitos vem sendo pessoas com esquema vacinal incompleto e com uma faixa etária elevada. Isso faz com que a gente insista para que as pessoas cumpram com o esquema vacinal e também façam a sua parte na medida sanitária. Ainda
segundo os médicos, apesar dos pacientes vacinados apresentarem sintomas leves de Covid-19 nesse momento, é preciso manter os cuidados preventivos, já que cada organismo pode manifestar a infecção de uma forma diferente e não há garantias para que a infecção seja de fato leve ou não cause sequelas a longo prazo. Infelizmente, mesmo sendo vacinados, não tendo doença, evoluem de uma forma que não é normal, tendo que internar. Isso é raro, mas acontece, né? Então, infelizmente, uma roleta russa, né? Se você pensa, já que está mais leve, eu estou mais tranquilo, vou ficar sem máscara, vou aglomerar, saiba que você está fazendo a coisa errada. E sem falar que naquele período inicial, você pode estar com a doença sem saber e transmitindo para pessoas que têm comorbidade, algum parente seu que é mais idoso, enfim. Então, o momento sempre foi e mantém esse momento de cautela, de muito cuidado, que a doença pode trazer grandes estragos ainda.